Bom, então como vocês viram na foto inicial, essa aqui vai ser a nossa peça que a gente vai confeccionar. A ideia da peça surgiu porque eu queria uma blusa da seleção, ou seja, relacionada à Copa do Mundo, mas que não fosse blusa de seleção, essas blusas que você vê nas lojas. Então eu pensei, eu falei assim, acho que eu vou fazer uma blusinha pra mim, pensando no verão também, porque a nossa Copa do Mundo vai ser no verão esse ano. Então, vou fazer uma pecinha leve, que eu consiga utilizar no verão, que eu consiga também utilizar em outro momento, né? Numa outra ocasião que eu quisesse, não necessariamente apenas na Copa do Mundo. Bom, a nossa blusa ficou com 49 centímetros de largura, com 48 de altura. Isso aqui pra mim, tá? No caso, eu fiz exatamente pra eu usar. O material vai estar na descrição do vídeo. É uma peça simples, fácil de ser confeccionada. Eu quis fazer tanto a frente quanto as costas da mesma forma, utilizando a parte inicial. Quem quiser fazer a peça de uma maneira diferente, ou seja, fazer essa parte inicial aqui só na frente e nas costas fazer um quadrado, também pode. A ideia é a mesma. É só pegar um exemplo de um quadrado, né, que a gente chama de square, e fazer o inicial dele seguindo o mesmo trâmite que a gente fez por aqui. Então, você vai seguir, fazer, nesse caso, seria 5 correntinhas, 4 grupos de 4 grupos de 3 pontos altos duplos separados por uma corrente. Eu não fiz essa experiência, mas podem fazer, acredito que vai dar certo. E depois é só seguir a sequência e crescendo automaticamente. Porém, eu achei mais bonito fazer os dois lados da mesma forma. Eu acho que fica bem melhor assim, tanto esse lado assim quanto esse lado. A única diferença que eu fiz foi a questão do decote, que eu fiz um decote aqui na parte da frente, para não ficar muito no pescoço, que eu fiz uma peça um pouquinho mais aberta. Isso também é uma questão opcional, podem fazer também direto, tem um quadrado fechado. Eu optei por fazer um decote aqui, deixando a peça um pouquinho mais aberta na frente. Bom, o material está na descrição do vídeo, então vamos à nossa aula. Bom, nós começamos o trabalho fazendo 5 correntinhas. Uma, duas, três, 4, 5. Fecho na primeira com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e dentro desse círculo eu vou fazer grupos de 2 pontos altos. Isso eu vou fazer por 6 vezes. Então, ou seja, subi 3 correntinhas, fiz um ponto alto, faço uma corrente de intervalo. Logo depois eu vou fazer mais 2 pontos altos, um ao lado do outro. Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Feitos os meus 6 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente, vou fazer uma última correntinha, vou vir na terceira correntinha e prender com baixíssimo. Vou caminhar aqui no próximo ponto alto com baixíssimo e no espaço de uma corrente com baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas e fazer um ponto alto dentro desse espaço. Fiquei com 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, fazendo assim um leque. Agora, para cada espaço de uma corrente vai ter um leque. E esse leque também vai ter entre esses leques vai ter uma corrente de intervalo. Então, eu venho aqui, faço uma corrente de intervalo, vou no próximo intervalo de uma corrente e faço um leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha, leque novamente. 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos.
uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E continuo até o final, eu já retorno para a próxima carreira. Voltei então. Só para recapitular então essa última carreira que nós fizemos então em cada intervalo de uma correntinha um leque. Então nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques, tá? Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai mudar de cor, eu já arrematei meu fio, vou prender o fio aqui. Agora vamos trabalhar com azul. Amarrei meu fio aqui. E vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Em cada intervalo desse, ou seja, em cada espaço de uma corrente da carreira anterior, nós vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3. Aproveito para arrematar o fio de baixo e o fio de cima. Tanto o branco quanto o azul já tô arrematando. Então, vamos lá, já fiz 3. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou nos próximos espaços de uma corrente e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo, vou no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou no próximo. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Em cada espaço de uma corrente, vou fazer 3 pontos altos com uma corrente de intervalo. Eu já retorno com a próxima carreira. Finalizei a carreira. Fiquei então com 12 grupos de 3 pontos altos com uma corrente de intervalo. Vou fazer a minha última corrente de intervalo, vou prender aqui no próximo ponto com ponto baixíssimo. Caminho para o próximo espaço de uma correntinha, subo 1, 2, 3 correntinhas no mesmo local. Vou fazer um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma corrente de intervalo, vou no próximo intervalo e faço o leque novamente. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Para cada intervalo de uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou seguir até o final da carreira e retorno à próxima carreira. Voltei então para mostrar que eu já finalizei a carreira. Então, só voltando, essa carreira aqui que nós fizemos dois pontos altos, uma correntinha com 2 pontos altos no mesmo espaço, se formando assim um leque de uma corrente de intervalo. Uma correntinha de intervalo, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Ou seja, em cada espaço de uma corrente, nós fizemos um leque com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, colocando sempre uma correntinha de intervalo em cada um. Já arrematei o meu fio e agora eu vou trabalhar com a cor amarela. Vou prender aqui. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Em cada intervalo desse,
Um, dois, três. Nós vamos fazer 2 pontos altos com uma corrente de intervalo, ou seja, em cada espaço de uma corrente vai ter 2 pontos altos. Então, sempre que tiver um espaço de uma corrente, vai ter 2 pontos altos, ou seja no intervalo, seja no leque, vai ter 2 pontos altos. Então, aqui é só seguir fazendo 2 pontos altos em cada intervalo de uma corrente da carreira de base, com uma correntinha de intervalo. E vamos seguir até o final desta forma. Só fazer desse jeito e já retorno para a próxima carreira. Então, fiz essa carreira, fiz uma última corrente de intervalo, venho aqui na terceira correntinha onde nós iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo espaço de uma correntinha. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E dentro desse espaço agora eu vou fazer 3 pontos altos. Faço uma corrente de intervalo, agora em cada intervalo vai ter 3 pontos altos. Uma correntinha. E é só seguir até o final, fazendo 3 pontos altos e uma correntinha de intervalo. Em cada espaço de uma corrente, nós vamos fazer 3 pontos altos. Já retorno para a próxima carreira. Então, já finalizei a parte inicial da nossa peça. Deixa eu só recapitular, então, com vocês em relação ao início, mas eu vou deixar na descrição a informação, porque essa última carreira aqui, não só essa, como todas, tem que estar de acordo, porque senão a próxima carreira vai dar errado, que é a divisão para a gente fazer o nosso quadrado. Então, aqui eu comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 leques, sempre com uma corrente de intervalo e uma corrente de intervalo entre o leque. Depois eu vou segurar aqui para poder eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Grupos com 3 pontos altos separados por uma corrente. Depois eu fiz leque. Então, vou segurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 grupos de leques de 2 pontos altos com uma correntinha de intervalo entre o leque e entre os leques também. Depois eu fiz essa outra carreira, agora com 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Fiz essa última carreira com 3 pontos altos separados com uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Então, eu preciso terminar dessa forma. Para todos os tamanhos, o inicial é o mesmo. Todo e qualquer tamanho vai começar dessa forma. P, M, G, GG, extra G, todos com essa mesma circunferência. A diferença vai estar na parte verde, da quantidade de carreiras que vocês vão fazer para chegar no tamanho ideal para você. Então, eu vou voltar agora com a próxima carreira para mostrar a vocês como fazer. Então, vamos começar a nossa carreira verde. Aqui eu já amarrei meu fio, vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, porque a gente vai começar a trabalhar em ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes e vou vir no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. Totalizei aqui, então, 3 pontos altos.
uma correntinha de intervalo, vou no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Sempre o duplo, tá? Quando eu fizer agora, a partir de agora, sempre ponto alto duplo. Sempre que eu falar 3 pontos altos, são duplos. E uma corrente de intervalo. 3 pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Fiz isso por 5 vezes. Faz uma correntinha. Vou fazer o meu grupo de 3 pontos altos. Agora eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas. Vou laçar e vou fazer no mesmo local mais 3 pontos altos. Fiz então o meu leque. Todo o leque vai ser 3 pontos, um grupo de 3 pontos altos, 3 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Vou fazer meu grupo de novo de 3 pontos altos. Como falei, duplo. Uma correntinha, 3 pontos altos. Quatro grupos, vou fazer meu último grupo. Fiz meus 5 grupos, uma correntinha. Agora eu vou fazer meu leque. 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Fiz o meu segundo leque. Vou continuar fazendo então agora grupos de 5 grupos de 3 pontos altos, um leque, e depois finalizar com 5 grupos de 3 pontos altos e um leque. Eu retorno então para mostrar a vocês como fica. Voltei então para mostrar a vocês como ficou. Então, nós fizemos o nosso quadrado, como eu falei. 5 grupos, um leque. 5 grupos, um leque, 5 grupos, um leque, 5 grupos, um leque. Por isso a importância desse início aqui ser certinho, para que não haja erro na hora da confecção do quadrado. Feito isso, nós vamos dar continuidade ao nosso quadrado e fazer a quantidade necessária de carreiras para o tamanho que vocês estão fazendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir uma, duas, 3, 4 correntinhas, laçar 2 vezes. Nesse espaço que nós temos aqui, nós vamos fazer os 3 pontos altos duplos.
Feitos os meus 3 pontos altos duplos, vou fazer uma correntinha e vou continuar trabalhando o meu quadrado normalmente, fazer os meus grupos de 3 pontos altos duplos em cada espaço de uma corrente, lembrando sempre que eu tenho que fazer uma corrente de intervalo. Vou continuar fazendo aqui até chegar do outro lado. Uma, duas, 3 pontos altos. Uma correntinha. Eu vou fazer até chegar o leque. Cheguei no meu leque, vou fazer o meu leque normal. 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Ficando assim. E assim eu vou fazer até meu tamanho desejado. Eu vou fazer agora, como eu já fiz a outra parte eu fiquei com 14 carreiras, tá? Para meu tamanho eu fiz 14 carreiras. Agora, como eu tô fazendo a parte da frente, eu vou fazer apenas 10 carreiras. Porque as 4 eu vou fazer, vou deixar de fazer, vou fazer de um outro jeito, porque eu vou começar a fazer a parte da alça da minha blusa. Então, eu vou fazer as minhas 10 carreiras dessa forma, retorno e explico como fazer a parte da divisão dos ombros e o decote da nossa blusa. Bem, fiz as minhas 10 carreiras, está finalizada aqui as minhas 10 carreiras. Agora, eu vou fazer a parte do decote. Então, o tamanho aqui do decote vai ser de acordo com o tamanho que vocês fizeram o quadrado. No meu caso, eu já até amarrei meu fio aqui, eu vou deixar o leque e mais 2. Porque eu vou fazer carreira de ida e volta por 4 vezes, completando as 14 carreiras, como eu falei pra vocês. Por isso que eu fiz 10 e vou fazer as 4 agora com carreira de ida e volta. Depois, eu finalizando, eu vou fazer a parte do fechamento lateral e, consequentemente, das cavas. Então, o que eu fiz aqui? Vocês vão contar também e verificar o quanto vocês querem de decote. Eu optei por botar um decote aqui assim, ó, bem desse tamanho, tudo aqui. Minha manga vai ser bem pequenininha, eu vou fazer um decote bem um pouquinho maior. Então, aqui é só prender o fio, como eu já fiz, e vou começar o trabalho novamente. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou fazer o meu ponto alto duplo, ou seja, meu grupo de ponto alto duplo. Uma correntinha. E vou continuar trabalhando, normalmente como estava sendo feito. Eu volto quando eu estiver desse lado de cá, aqui, ó, para mostrar a vocês como ficou e como vai ser para voltar, que vão ser 4 carreiras de ida e volta, pra gente fazer o fechamento da peça da parte da frente. Voltei então para mostrar a vocês que eu já cheguei do outro lado. Então, aqui, ó.
Já fiz aqui essa parte, já cheguei aqui do outro lado, agora eu vou voltar. Então, como é que eu faço para voltar? Aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, que corresponde a um ponto alto, e mais uma de espaço, então vou subir com 5. Viro o trabalho, venho no intervalo e vou fazer o meu ponto alto duplo, que seria, na verdade, o meu grupo de 3 pontos altos duplos. Uma correntinha e vou continuar fazendo até chegar no leque e vou continuar. Só que agora com carreira de ida e volta. São mais 3, como eu falei para vocês, para o meu tamanho, ficaram 14 carreiras. Caso vocês queiram fazer maior, pode fazer, a quantidade de carreiras vai aumentar referente ao quadrado. E a questão da divisão da decote fica de acordo com a necessidade de vocês para o decote. Maior, menor, de acordo com o tamanho da blusa que vocês estão fazendo. Então, aqui é só dar continuidade. Embolou aqui. É só dar continuidade à peça. Nesse caso, agora voltando, vou fazer mais 3 carreiras, totalizando as minhas 14 carreiras, e depois eu volto para mostrar a vocês como nós vamos proceder para fazer a divisão da cava, de acordo com a necessidade, a união da peça e o acabamento. Bom, voltei para mostrar a vocês como ficou a parte da frente depois que eu finalizei as 4 carreiras, como eu informei a vocês, que eu fiz as 4 carreiras com carreiras de ida e volta. Não ficou desse jeito. Eu já adiantei uma parte da blusa, porque eu vou fazer o passo a passo com vocês. Então, essa parte que nós já finalizamos, fizemos ida e volta. Eu já aprendi aqui a parte do meu do ombro, que eu já medi, fiz a medida, experimentei, já fiz a medida, já vou ensinar a fazer essa parte aqui. Já fiz o detalhe da manga, que eu já fiz, também fiz um detalhe aqui na manga. E já fechei também a lateral da minha peça, aqui. Do mesmo jeito que eu fechei a parte de cima, eu fechei também a parte da lateral da peça. Então, agora nós vamos fazer o fechamento do ombro primeiro, para depois fazer o fechamento da nossa cava. Então, como é que vai fazer? Em relação à cava, o que eu fiz? Eu fui colocando marcadores ou pedaços de fio, enfim, e experimentei. Daí eu marquei aonde eu achei que para mim tava bom de cava. Deixei esse tamanho aqui, ó, o último ponto é aqui. Deixei esse espaço todo aqui, ó, para mim de cava, que para mim ficou um tamanho legal. Então, vocês vão fazer de acordo com a necessidade de vocês. Então, primeiramente, para começar a aprender uma peça na outra, como eu falei para vocês, eu fiz a outra peça, tá vendo? Direto. Eu só fiz essa diferença por causa do decote. Então, vocês vão fazer uma peça completamente fechada, seguir o quadrinho até a quantidade desejada. E depois vão fazer esse da frente com o detalhe final, sobrando, fazendo com 4, com 6, enfim, a quantidade que vocês quiserem, de acordo com o tamanho que vocês precisam. Bom, feito isso, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês têm que começar primeiro, para aprender uma peça na outra, sempre pelos ombros, e não pela cava, tá? Tem que ser sempre pelos ombros, para poder depois fazer a cava. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deixar o marcador, porque não me atrapalha em nada, tá? Até facilita, pelo contrário, até facilita a gente para achar aqui o espaço certinho para fazer, para prender. Vou de um lado aqui, ó, desse lado de cá, do lado onde fica o decote, vou prender meu fio
como eu sempre faço, eu vou costurar, perdão, eu vou amarrar. Amarrei meu fio. Agora, se vocês quiserem soltar o marcador, não tem problema não, mas eu vou deixar, porque eu fiz ainda agora com o marcador, não tem problema não. Então, vamos lá. Aqui eu vou pegar e vou subir 3 correntinhas. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir exatamente no outro leque, do outro lado, e vou prender aqui com um ponto baixo. Vou até tirar o marcador aqui para vocês conseguirem visualizar o que eu fiz. Deixa eu deixar esse marcador aqui, pronto. Então, aqui, ó, tá vendo? Prendi aqui, fiz 3 correntinhas, prendi lá, prendi leque no leque. Então, agora o que eu vou fazer? Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou voltar pro lado onde está o decote, que é o lado da frente, e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e vou pro lado onde tá as costas. Sempre lembrando que eu tenho que pegar um espaço condizente com o outro, tá? Ou seja, um espaço daqui, um espaço de lá, um espaço daqui, um espaço de lá. E vou sempre prender com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Volto lá no meu espaço e prendo com um ponto baixo. Vai ficando um zigue-zague, ó. Aí eu volto de novo. 1, 2, 3 correntinhas. Prendo aqui. Quem quiser pode usar o marcador, deixar os marcadores que ajudam a auxiliar onde você vai ter que prender. 1, 2, 3, ou distribuir linhas coloridas, enfim, o que facilitar para prender. Mas não é muito difícil não, só tem que tomar cuidado. Comecei aqui, vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá, e assim você vai fazendo o zigue-zague. 1, 2, 3 correntinhas, prendo do lado de cá. 1, 2, 3 correntinhas, vou no meu espaço próximo aqui e prendo do lado de cá. 1, 2, 3 correntinhas, ó, aqui é meu último espaço, tá vendo? Vou prender aqui também, ó, no meu espaço, que é o último, acabou. Aqui eu já não tenho mais espaço para prender, ó, cheguei no final. Só que eu preciso prender do lado de lá também, então eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, o meu espaço, só que nesse caso aqui, deixa eu só tirar o marcador para mostrar a vocês. Lembra que a gente estava fazendo carreira de ida e volta? Então, toda carreira que faz com ida e volta, se eu for colocar uma carreira rente da outra, aqui, ó, desse jeito aqui, nesse caso aqui, a minha carreira vai ficar aqui, ó. Ó. Tem que ajustar, peraí. Deixa eu só arrumar aqui direitinho para não dar erro. Então, leque com leque. Espaço com espaço, aqui, aqui, aqui. Esse espaço aqui e agora esse espaço aqui. Então, eu vou prender, ó, exatamente no mesmo ponto que tá condizente com o outro lado. Então, o outro ponto é o quê? No espaço. Então, eu fiz as minhas 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Finalizando assim a minha... Deixa eu só... Não dá pra ver. Finalizando assim, como eu prendi os meus ombros e vou fazer a mesma coisa na minha cava. Só que o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que meu fio tá aqui para não ter que arrematar, enfim, né? Vou fazer o acabamento do meu decote de uma vez. Que não tem nada demais, vou fazer um acabamento bem simples também. Só que só com um ponto só. Aqui eu resolvi fazer 2 carreiras e aqui eu vou fazer uma só. O que eu vou fazer aqui então? Já terminei do lado de cá, né? Não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou subir 1, 2 correntinhas. Vou laçar, vou introduzir exatamente nessas 3 correntinhas, não precisa ser na corrente, vou envolver a corrente, vou fazer isso aqui, ó, fiquei com 3. E vou puxar. Isso se chama meio ponto alto. Novamente, lacei. Peraí, gente, que eu só
Fiz com a ponteira errada da agulha. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Fiz 3, né? 2 correntinhas. Lacei. Ó, fiz os... Tenho três perninhas aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui é o meio ponto alto. E puxo dentro das 3. Laço novamente. Um meio ponto alto. Laço novamente, um meio ponto alto. Então, ou seja, nesse espaço de 3 correntinhas, eu fiz 3 meios pontos altos. Cheguei aqui no próximo intervalo aqui, não vou fazer aqui nesse entremeio, eu vou pular logo para esse espaço aqui. Laçada, meio ponto alto, laçada, meio ponto alto, laçada, meio ponto alto. Ou seja, em cada espaço... Em cada espaço aqui, eu vou fazer 3 meios pontos altos. Porque agora a gente vai trabalhar um pouco lateralmente, né? Porque a gente fez a parte da manga aqui, então vai ser lateral antes de eu chegar aqui embaixo. Então, não vou trabalhar na junção, vou direto dentro desse ponto alto próximo aqui. Vou fazer um meio ponto alto, 2, 3. Próximo. 1, 2, 3. Vou no próximo. 1, 2 e 3. Feito isso, vou vir aqui, ó. Eu tô nos meus 3 pontos altos duplos, né? Vou vir aqui em cada ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. 1, 2 e 3. Vou vir no intervalo de uma correntinha que tem entre os pontos, faço um meio ponto alto. E para cada meio ponto alto, eu vou fazer... Desculpa, cada ponto alto eu vou fazer um meio ponto alto. E assim vai ser o acabamento do meu decote. Quando eu chegar na minha outra lateral, que é essa aqui, 3 meios pontos altos, 3 meios pontos altos, 3 meios pontos altos, 3 meios pontos altos. Vou aproveitar para arrematar o fio. Venho aqui nesse espaço, venho aqui, ó. Nem tem espaço, aqui já começa com ponto alto. 3 meios pontos altos, enfim. Vou fazendo em cada espacinho 3 meios pontos altos e assim eu vou finalizar o meu acabamento do decote. Eu já retorno, então, para poder fazer junto com vocês a cava da nossa blusa. Voltei para mostrar, então, que eu já finalizei aqui o meu decote. Já está ok, já finalizei com o meu meio ponto alto. Já está arrematado, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ponto bem simples, mas fica com um modelo bem bonitinho, bem legal pra gente. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a nossa fechamento lateral, para depois, então, nós darmos continuidade para fazer o nosso detalhe da nossa blusa. Vou pegar esse lado aqui, vou amarrar meu fio. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu prendi o ombro. Vou fazer as minhas 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, vou lá na mesma direção do meu leque, venho aqui e faço um ponto baixo. Vou tirar o marcador. Pronto, feito. 1, 2, 3 correntinhas, volto pro lado de cá, lado contrário, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou pro outro lado, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Da mesma forma que nós fechamos o ombro, nós vamos fechar a nossa lateral. Então, aqui é só dar continuidade. Seguir fazendo até, no caso, o marcador, no meu caso, no marcador. Eu deixei aqui com 12 espaços, aí vocês vão verificar quantos espaços vocês vão deixar para o tamanho de vocês. Eu volto quando já estiver lá em cima, finalizando. Voltei, então, para mostrar a vocês que eu já finalizei aqui, ó, já prendi a minha lateral,
Já está totalmente presa a minha lateral. Não soltei o fio, porque o fio vai continuar aqui, porque agora a gente vai começar a fazer um trabalho que eu fiz na outra manga. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou trabalhar em ponto alto duplo. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos duplos. Vou trabalhar com grupos de 3 pontos altos duplos, como eu trabalhei em toda a peça. Vou vir exatamente aqui, ó, na junção, também vou fazer o meu grupo de 3 pontos altos duplos. É um acabamento bem simples, mas fica bem bonito. Opa. Aqui. Venho aqui, ó, já vou começar no meu próximo, no grupo de 3 pontos altos, ou seja, então para cada grupo, ou seja, para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto alto duplo, que já tem então os grupos de 3. Quando eu chegar entre um grupo e outro de base, eu vou fazer 3 pontos altos duplos nesses intervalos também. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos duplos nesse intervalo também. E em cada ponto da base, eu faço um ponto alto duplo. Então, eu vou fazer isso até o final e retorno para a gente fazer a última carreira da nossa peça e depois a gente vai fazer o acabamento da parte de baixo da nossa peça. Então, aqui é só continuar fazendo ponto alto duplo, eu volto, finalizo essa parte com vocês e depois eu vou fazer a parte de baixo do nosso acabamento da peça. Já volto. Bom, voltei aqui para mostrar como é que finalzinho aqui. A gente tem um intervalo aqui antes de finalizar, então aqui eu também vou fazer os meus 3 pontos altos duplos. E prender com um ponto baixíssimo aqui no meu último ponto. Fiz essa carreira toda em ponto alto duplo. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar uma vez e vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu fiz o acabamento do nosso decote. Vou fazer meio ponto alto, ou seja, para cada ponto da base, eu vou fazer um meio ponto alto. Só isso, ó. Laçou, puxou os 3 juntos. Laçou, puxou os 3 juntos. Laçou, puxou os 3 pontos juntos. Esse, então, é o meio ponto alto. Eu vou fazer por toda a volta. Vou arrematar e depois eu vou voltar pra gente fazer o nosso acabamento da parte de baixo da nossa blusa. Já finalizei, então voltei aqui para mostrar a vocês como vamos fazer a parte de baixo da nossa peça. Então, eu vou prender o meu fio aqui exatamente onde eu iniciei para fazer a costura lateral, que é uma forma também de estar arrematando o nosso trabalho. Então, aqui eu vou fazer meu nó. Vou fazer 2 correntinhas. E a mesma coisa que eu fiz no decote, meio ponto alto. Em cada espaço, vamos fazer 3 meios pontos altos. Aqui, ó. Já fiz as 2 correntinhas, vou fazer o primeiro. Então, fiz uma correntinha, né? Mais 2 meios pontos altos, já fiz os meus 3. Feito isso, vou vir aqui no meu próximo intervalo aqui, mais 3 meios pontos altos. Na junção, eu vou fazer apenas um. Na junção entre as 2 laterais, eu vou fazer apenas um meio ponto alto. E no intervalo, eu vou fazer 3 meios pontos altos. E quando eu tiver os pontos, eu vou fazer meio ponto alto,
sendo um para cada ponto da base. E aqui, nesse caso, na junção, apenas um meio ponto alto. Que aqui eu só quero fazer um acabamento, eu não quero dar um detalhe na minha peça. Eu quero fazer apenas um acabamento. Então, aqui é só seguir fazendo até o final, esse meio ponto alto, arrematar. E assim a gente finaliza a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, por favor, deixem nos comentários. Até o próximo vídeo.